Pessoal do Cine Brasa. É Brasa? Pessoal do Assim, essa expressividade é mínima e essa diferença. Anny, cara, eu já conheci seu trabalho, mas agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por você. Que filme maravilhoso. Acho que a gente tá vivendo uma safra muito boa do cinema brasileiro, mas a gente fica muito feliz, tanto eu como jornalista, quando vê filmes como o seu. Veio agora de uma trajetória de festivais, né? Ganhou o Festival do Rio. E você não só dirige, mas também roteiriza o filme. E ele é uma homenagem para sua mãe, como você disse no canto. Eu quero saber como que começou esse processo, desde quando e até ele chegar na tela. Cara, eu comecei a pensar nessa história quando eu tive minha primeira filha. E comecei a pensar na minha mãe. Já tinha perdido a minha mãe. Eu senti muita falta de ter minha mãe ali do meu lado para me orientar. E eu comecei a pensar na minha mãe não só como mãe, mas como mulher também. E por ter uma filha, a gente antes de ter filho, a gente não pensa em criança. Eu comecei a pensar em criança, e comecei a pensar na minha história, na minha, né, meus anos em Brasília. Eu nasci em Brasília, morei lá, exatamente nas idades dos dois personagens, morei lá. Depois que eu escrevi, que eu me dei conta. Dos 8 aos 15. E veio dessa vontade, assim, de tocar esses temas da delicadeza de um tempo que passa, na verdade, assim, as pequenas grandes coisas da vida, né? Eu amo essa linha do tempo que você faz e você trazer o filme nos anos 80, porque o jovem de hoje não sabe como foi viver nos anos 80, né? E tem outra coisa também. A história desse filme, ele não aconteceria dessa forma hoje em dia, por causa das telas, por causa da internet. Nos anos 80, uma vez que você saía de um lugar e se mudava para o outro, você estava muito cortado, a sua vida anterior ficava para trás. O PDD era muito caro, não dava para ficar ligando para os amigos. Então, é uma sensação de isolamento muito grande numa cidade nova. E Brasília é uma cidade muito peculiar nesse lugar, não tem calçada. É um lugar onde a solidão é muito grande, assim, encontrar pessoas é muito difícil. E você traz isso no filme também. Ele é muito silencioso, mas ele é um silêncio que fala muito com a gente, que mexe muito com a gente. Como que é pra você, como diretora, trabalhar isso com os atores, com os meninos, que inclusive é uma descoberta, esse garoto, esse Lourenço, ele é uma coisa, a gente sai apaixonado. Ele é uma luz, ele é espreitado. E ele não só é uma luz, porque assim, dirigir criança é muito difícil, porque a criança cansa, a criança se desconcentra muito, e ele muito profissional, muito concentrado. A gente teve a Isabela Garcia. Falou dela aqui. Ela é muito maravilhosa, porque ela faz esse trabalho de concentração para acalmar, para lembrar o texto, enfim. Coisas que a gente não tem tempo, está fazendo muita coisa, a gente tem que dirigir ali na hora. Então, sim, ele é uma luz. Agora, com a homenagem feita, o filme vai ganhar aí o público. O que que ele diz pra você? Qual que é o sentimento de ver agora essa homenagem pra sua mãe, o filme, enfim, tudo isso? Nem fala que eu vou chorar, é muito emocionante pra mim. Eu acho que todo mundo tem que honrar a mãe de alguma forma e eu tô tendo essa oportunidade. Assim. E você conseguiu fazer de uma forma linda, parabéns. Obrigada. Veio na primeira semana, que isso é muito importante pro filme. Pequenas Criaturas vai chegar na próxima quinta-feira, né? Dia 23 de julho nos cinemas. Vejam e tragam seus amigos, seus familiares, seus namorados, seus pais, seus avós. Um filme pra toda a família, né? Pra toda a família. Eu amo os diálogos que ele traz também. A gente faria horas falando aqui, mas a gente não tem. Mas venham ver no cinema também. Venham ver no cinema. Porque o cinema é uma experiência que nunca vão conseguir substituir nem tirar da gente. E esse filme especificamente, ele é muito cinematográfico, assim, visualmente ele é para tela grande e ao mesmo tempo, como ele fala de sentimentos, ele é muito a sensação de vê-lo numa sala com outras pessoas e numa sala escura, concentrada, é bem especial. Não preciso falar mais nada, né? Pequenas Criaturas nessa quinta-feira nos cinemas. Obrigado. Eu adorei que você trouxe a máscara. Ela virou sua amiga. É, a principal, né, do filme. Você deu um nome pra ela? Dei. Qual que é o nome dela? Planeta dos Macacos. Eu amei, eu queria que você me falasse um pouquinho do processo do filme. Eu acho que você é uma das estrelas do filme, uma das nossas criaturas favoritas depois que a gente assiste o filme. Queria que você compartilhasse um pouquinho de como que foi essa experiência e como que tá sendo pra você pós isso. Foi legal por conta que minha primeira vez fazendo um filme, nossa preparadora foi a Isabela Garcia, que ela é muito, muito inteligente, que é uma boa preparadora para as crianças, principalmente. E eu tô adorando por conta que é meu primeiro filme. O que você aprendeu com o seu personagem? O que o filme te ensinou? Porque eu sei que ele tem uma coisa em comum, que vocês fazem aniversário no mesmo dia. Ele me ensinou a me concentrar mais no set, a pensar nas falas, e aí fazer as cenas melhores. Como que foi a sua interação com a Carol e com o Theo? Foi legal, porque às vezes ela me ajudava, inclusive ela que me ensinou a se concentrar melhor e a pensar nas falas. Eu gosto muito do filme, mas uma das coisas que eu mais gosto, eu quero conversar com você, é sobre essa linha do tempo que o filme faz. Você não nasceu nos anos 80, mas eu queria saber o que mais te impressionou dessa época que a gente vivia sem celular, que as pessoas não tinham como se comunicar, que era o Walkman.
Cara, eu acho que tem uma questão muito dos tempos do adolescente, né? Hoje a gente vive uma geração dos vídeos curtos, dessa ânsia por conteúdo, e o adolescente na época vivia um tempo ocioso mesmo, né? Então acho que lidar com o tédio, que é uma coisa... Esses tempos mais longos é uma coisa que conversa muito com o filme, que deixa você entrar na história. É um filme silencioso, mas que nunca é um filme chato. Porque esses tempos servem justamente para você entrar na história e se investir emocionalmente. Então eu tive que aprender a viver outra vida, não só para interpretar o personagem, mas também para entrar no equilíbrio, né? Para vibrar na frequência do filme que tá todo nessa energia, né? Você falou do silêncio do filme, eu gosto muito disso que é o que você falou. Ele tem esse silêncio todo, mas ele é um silêncio que fala muito com a gente. A gente percebe muita coisa sobre isso. Como que é trabalhar um personagem como esse, que ele tá vivendo ali vários momentos da vida dele, né? A mudança de cidade, a separação dos pais, enfim, várias coisas estão acontecendo com ele. Eu acho que a maior dificuldade disso é você justamente achar essa linha tênue entre um personagem introvertido, que trabalha pouco nas falas e sim muito na expressividade. Mesmo assim, essa expressividade é mínima, e essa diferença entre a pouca expressividade e o nada, sabe? Porque são uns detalhezinhos, é numa sobrancelha, é num olhar um pouco mais ingênuo. Então eu acho que isso foi o tom que ditou todo esse trabalho de construção do André. Achar quais detalhes, quais toques que eu posso incrementar pra fazer com que as pessoas saibam o que eu tô sentindo, mesmo sem falar. E passar isso pra gente sentir, né? Com certeza. E eu acho que foi um trabalho da direção, um trabalho todo, desde os enquadramentos, desde a fotografia, até da preparação dos atores, que é parte da Isabela Garcia, fantástico, porque eu acho que é um dos acertos. Acho que o elenco todo, o filme todo tá nesse tom, e é justamente uma das razões na qual eu acredito que as pessoas se identifiquem tanto e conseguem sentir tantas emoções. Tem alguma coisa dessa vida ali, desse momento da vida do seu personagem, do André, que você tem parecido com você vê que ele tá se descobrindo ali, ele tá vivendo novas aventuras, ele tá descobrindo algumas coisas. Assim como eu, o André é um adolescente absolutamente normal, né? Então eu me identifico muito nos dilemas que ele passa. Eu também passei por grandes mudanças na minha vida, né? Eu sou do Rio, vim morar em São Paulo por um tempo, enfim. Então eu me identifico nessas partes. E o Pequenas Criaturas, ele é muito identificável, porque é um filme que fala sobre problemas universais e aborda problemas da infância, da adolescência, da maternidade, daquele amigo mais velho que destoa do grupo. Então, Pequenas Criaturas é um filme que te dá margem pra você assistir e se chegar no cinema, que eu acho que é o grande objetivo de todo mundo, né? Todo mundo quer assistir um filme e se sentir representado. Eu acho que Pequenas Criaturas entrega justamente isso. Galera, Cinebrasa, 23 de julho, Pequenas Criaturas nos cinemas. É muito importante que você vá na primeira semana, pra gente ter mais sessões, pra gente ter mais salas, pra esse filme chegar a mais pessoas, pra repercutir bastante, tá bom? E é muito importante que você assista no cinema, que o nosso filme merece. Tem uma fotografia linda, uma trilha sonora original fantástica, e vale a pena você sentar, investir o seu tempo naquela sala de cinema escurinha e depois refletindo sobre o filme. Assiste e me fala o que você achou quando estrear, tá bom? Ó, dia 23 de julho nos cinemas, não esqueçam, hein? Pequenas Criaturas.